Olá, moçada dos terceiros anos, mais uma aula de letramento literário e essa, essa aula de hoje é recomendação, né, do nosso currículo emergencial por conta da pandemia e também faz parte do nosso livro didático. Hoje nós vamos falar ainda sobre o assunto da segunda geração, a geração de 1930, Drummond, né? Carlos Drummond de Andrade. As páginas do livro aí de 156 a 160 do nosso livro didático. Aqui uma imagem do poeta, né? Uma foto colorida das muitos que estão disponíveis, das tantas que estão disponíveis na internet. O nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade. E ele fica aí na disputa entre os teóricos, né, e os apaixonados, entre ele e Vinícius de Moraes como o maior poeta brasileiro, né? Vinícius é considerado para um dos maiores poetas brasileiros. Se não tivesse embarcado na música, talvez ele recebesse esse título. E Drummond, para alguns, para os Drummondianos, né, aqueles que são apaixonados e pesquisadores na área, Drummond é o maior poeta brasileiro, principalmente da fase do modernismo brasileiro. Ele era a grande mente da geração de 30 nesse momento aí e populariza de forma muito singular o comum, o cotidiano. Ele torna popular aquilo que já é popular. Parece uma coisa boba isso que eu estou falando, mas não é. Né? Parece uma coisa boba, uma coisa sem sentido, mas não é. Ele torna popular aquilo que é popular porque esse poema, No Meio do Caminho, de Drummond, que eu começo com essa imagem aí que representa, né, o poema. Nas minhas pesquisas para montar esse material, eu encontrei essa imagem, né? Uma pedra, um homem, que seria Drummond, né, com guarda-chuva, e escrito aí Carlos Drummond de Andrade na pedra, e a célebre frase, né, no meio do caminho tinha uma pedra. Era uma figura foi uma figura tão importante que a Casa da Moeda Brasileira, né, o Banco Central, a Casa da Moeda Brasileira, resolveram fazer uma homenagem. No tempo em que houve uma mudança na moeda brasileira, né, passou a se chamar Cruzados Novos, antes do Plano Real, e Drummond ganha essa homenagem belíssima na nota de 50, Cruzados Novos, é a cara do poeta, e no verso da nota, um dos seus poemas, né, em uma imagem dele, a escrivaninha e a mesa de estudos, né, produzindo os seus poemas. Então, é uma figura assim que deve, né, merece o nosso respeito, o nosso carinho, como sendo um dos poetas brasileiros de grande importância para a nossa produção literária. Aqui, outra grande homenagem que foi feita a ele foi quando os Correios do Brasil decidiram também colocar a sua imagem em um dos selos, no tempo que era muito usado a carta no Brasil ainda, não existia com tanta facilidade a questão da internet, as redes, né, e os recursos que hoje nós temos disponíveis, né, na internet não existiam nesse tempo. Então os Correios do Brasil resolvem fazer essa homenagem a Drummond, e com essa imagem de Drummond, né, o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, e do outro lado a lembrança de Itabira, a cidade, né, que ele nasceu. Eu coloquei um bom material, assim, curto, mas muito significativo material sobre a sua biografia. Agora, eu não quero me deter muito na biografia, por quê? Porque dificilmente os concursos e o Enem exploram a biografia. Eles, hoje, ainda mais a tendência é explorar os aspectos linguísticos, certo?
semânticos da produção literária, explora a gramática também, sim, mas não a biografia tanto do autor. Agora, para que você entenda o contexto em que ele viveu, é importante para que você também consiga compreender os porquês da obra do autor, tá certo? Carlos Drummond de Andrade, 1902 é o nascimento, 1987 é o ano da sua partida. Foi um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Você vai encontrar pesquisadores chamando ele de o maior. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Este é o trecho de uma das poesias de Drummond que marcou o segundo tempo do modernismo no Brasil. O grande poeta nasceu em Itabira do Mato Dentro, interior de Minas Gerais, no dia 31 de outubro de 1902, filho dos proprietários rurais Carlos de Paula Andrade e Julieta. Em 1921, começou a publicar artigos no Diário de Minas. Em 1922, ganhou o prêmio de R$50 mil no concurso da novela mineira, com o conto Joaquim do Telhado. Em 1923, matriculou-se no curso de farmácia da Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte. Em 1925, concluiu o curso. Nesse mesmo ano, fundou a revista que se tornou um veículo do modernismo mineiro. E Drummond lecionou português e geografia em Itabira, mas a vida no interior não lhe agradava. Então ele volta para Belo Horizonte e emprega-se como redator do Diário de Minas, Augusta Drummond de Andrade. Também o poeta foi servidor público. Em 1928, Drummond publicou o poema No Meio do Caminho, na revista de Antropofagia de São Paulo, provocando um escândalo com a crítica da imprensa. Ainda nesse ano, ingressa no serviço público como auxiliar de gabinete da Secretaria do Interior. Em 1930 já era auxiliar de gabinete da Secretaria do Interior de Minas. Ainda em 1930 publica o volume Alguns Poesias, abrindo o livro com o poema de Sete Faces, que é outro clássico do seu trabalho, da sua obra. Em 1934, muda-se para o Rio de Janeiro, assume a chefia de gabinete do Ministério da Educação e Saúde do ministro Gustavo Campanema. Em 1942, publica o seu primeiro livro de prosa, Confissões de Minas. Em 1945, Drummond deixa o gabinete do Ministério. Nesse mesmo ano, publica o livro de poemas A Rosa do Povo, onde condena a vida mecanizada e desumana dos nossos dias e espalha uma carência de um mundo certo, pautado na justiça, que venha substituir a falta de solidariedade do momento. A poesia de caráter social assume uma nova dimensão e os seus temas preferidos são a angústia dos seres escravos do progresso, o medo, o tédio, a solidão do homem moderno, certo? E nasceu em Itabira. Itabira tinha uma mina, uma mina de ferro. E ele num dos seus poemas retrata isso, Confidências do Itabirano. Ele retrata essa coisa. Ele diz que tem sangue, tem ferro, nas calçadas de Itabira, ferro no sangue também, para lembrar essa coisa da presença do elemento ferro em nós, e por conta dessa vida que lhe dá essas memórias da produção de ferro, da extração de ferro nas minas de ferro de Itabira. Sua estreia se deu em 1930 com o lançamento de algumas poesias. De maneira geral, os poemas desse livro procuram retratar a vida à sua volta. Isso eu já estou entrando agora, nesse instante, nas características de sua obra literária. Então, o poeta ali livre de preconceitos, Drummond se liberta dos preconceitos, das métricas, das rimas, do uso do coloquialismo em poesia, que até então era muito criticado, e ele se liberta desses preconceitos literários anteriores. Procura trabalhar a realidade com as mãos puras,
Falamos de cena do cotidiano, de paisagem, de lembranças, fotografando a realidade. Alguns poemas, como Cidadezinha, parece uma fotografia de uma cidade do interior. Quando você está lendo, a sua mente viaja na lembrança da cidade do interior, né? Fotografando a realidade, retratando a vida besta, né? Como tem lá no poema Cidadezinha, que nós vamos ver. Também retratando acontecimentos banais, corriqueiros, gestos ou paisagens simples. O eu lírico do poema, que algumas pessoas confundem com o poeta. Eu já ouvi até colegas dando aula sobre essa coisa de literatura e poesia, e alguns colegas dizendo que o eu lírico é o eu do poeta falando. Isso é criticado por alguns pesquisadores, né? Porque, na verdade, o eu lírico do poema não é o poeta. O eu lírico do poema é a voz que fala no poema. Se fosse o poeta, então nós teríamos um problema com alguns poemas, que a voz do eu lírico é feminina e quem escreveu foi um poeta. Fica complicado. Você vê isso nas músicas de Chico Buarque, você vê isso nas canções de amor da idade medieval, né? Ali do trovadorismo, as canções de amor, as canções de amigo. Então a voz é feminina, a voz que fala no poema é feminina, mas quem escreveu foi um homem. Então ficaria uma incoerência. Então, deixando isso bem claro para você, o eu lírico não é o poeta. O eu lírico é a voz que o poeta empresta ao poema. É o sujeito que fala dentro do poema, que pode ser feminino ou masculino, entendeu? Então, desmistificando isso, porque alguns dizem que o eu lírico é o poeta, e não é. De acontecimentos, ele registra esses acontecimentos, e o eu lírico extrai, né, ali na poesia, o eu lírico que a gente consegue absorver, perceber, né, que retrata essa coisa de lembranças da infância, e também a sua própria, seus próprios questionamentos existenciais, como em Poema de Sete Faces, né? Aqui tem duas poesias pequenas, que na verdade elas não estão completas, uma está, mas a outra... são duas poesias pequenas de Drummond, dois poemas pequenos, né? E que essa é outra coisa que a gente precisa entender. Poesia e poema, a diferença. Poema é o texto mesmo escrito e poesia é a obra completa, né? Então aqui nós temos dois poemas. Cidadezinha qualquer, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas se olham. Eita vida besta, meu Deus. Então aqui é um retrato, é a montagem de um retrato de uma tela de uma cidade pequena, né? E quando ele diz aí, devagar as janelas se olham, ele está falando das pessoas que têm o hábito nas cidades pequenas de ficar admirando a rua a partir da janela, do olhar da janela. Então, porque a janela em si não pode se olhar, porque a janela é um ser inanimado. Ele está se referindo às pessoas que olham a janela. Isso foi questão de um dos Enems, eu estou esquecido agora qual, mas esse fragmento que eu estou explicando a vocês foi questão de concurso, foi questão de Enem, então é muito importante observar. E aqui ele está justamente criando essa imagem na nossa mente. Quando eu falei que ele retrata essas coisas do dia a dia, está aí, né? E quadrilha é um acontecimento que qualquer pessoa está sujeito durante a sua existência, que ele vai falando sobre as tramas, né, de amor que acontecem no mundo, né, no mundo ao nosso redor. Aí ele fala de João, que amava Teresa, que amava Raimundo. Raimundo amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a titia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história.
Então olha como ele brinca com essa coisa do cotidiano, de pegar coisas corriqueiras do dia a dia, coisas que às vezes parecem sem nenhuma importância aos nossos olhos, né? Mas aí o nome do poema é quadrilha, porque forma aquela coisa de pares, né? Como, né, tem-se na quadrilha, né, aquela coisa dos pares, e também o enredo que trama. Você percebe aí a construção de relacionamentos, certo? Então, Carlos Drummond de Andrade, esse grande poeta da nossa língua brasileira. E aí tem esse trechozinho pequeno, né, um fragmento de o poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, se gox na vida. Né? Se escreve desta forma, mas se lê gox, certo? É uma expressão francesa, é uma expressão que vem do francês. A palavra se escreve como quase guacho, mas se lê gox. De origem francesa, corresponde a esquerdo. Em nosso idioma, teria essa tradução aproximada de esquerdo. Né? Em sentido figurado, pode significar acanhado, pode significar inepto. Né? Qualifica o ser às avessas, o torto, aquele que está à margem da realidade circundante e que com ela não consegue se comunicar. É assim que o poeta, ou o eu lírico, na minha concepção, seria o eu lírico. Ele dá o nome do eu lírico de Carlos. Aí sim, nesse momento a gente pode fazer um casamento de eu lírico ser o próprio autor, porque aqui ele dá o seu próprio nome. Este é um caso que foge àquela regra do eu lírico não ser o autor, certo? Mas aqui a gente tem com clareza, muito claro, de forma muito clara isso. E, logicamente, nesta condição estabelece um conflito entre o eu do poeta e a realidade ao seu redor. Né? E nós temos também as variantes dessa palavra, como esquerdo, torto, canhestro, né, aparecem por toda a obra de Drummond, revelando sempre a oposição entre o eu lírico e a realidade externa, que se resolverá de diferentes maneiras. Né? Por um lado, o poeta manifesta o seu pessimismo, a sua personalidade reservada, íntima, desconfiada, de um poeta que nasceu para ser torto, para ser gox na vida, né? Deixa transparecer a fina ironia e o humor. É um humor muito, muito requintado, diferente um pouco do humor machadiano e da ironia machadiana, que era mais corrosiva. Né? A ironia machadiana é corrosiva. A de Carlos já é uma coisa mais tão sutil, tão refinada, e que ele aplica a ele mesmo. Né? Ele aplica a ele mesmo. Temos aqui outros poemas de Drummond, fragmentos, aqui realmente são fragmentos, que é Infância, que retrata essa coisa do dia a dia, das coisas simples do campo, né, como eu falei antes, e das coisas simples das cidades pequenininhas do interior. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo, minha mãe ficava sentada cozendo, e meus irmãos pequenos dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, lia histórias de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. Então aqui ele retratando as suas memórias, as reminiscências, né, da sua infância, as lembranças da vida em Itabira e na propriedade rural de sua família. A sua mãe costurando as roupas ali, cozendo com S aí, costurando as roupas enquanto o pai ia para o roçado, para a lavoura fazer o seu trabalho. Uma outra poesia de Drummond que retrata muito essa coisa da vida e da simplicidade, daquilo que é muito simples. Ele tinha uma capacidade fenomenal de tornar popular o que já é simples, o que já é popular. E ele pega nomes comuns, de pessoas comuns e situações comuns, como o poema José. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, José? Você que é sem nome,
que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Então, aqui nós temos essa coisa do cotidiano e das situações que acontecem com qualquer pessoa. Aqui o eu lírico pergunta a José, né, que é a segunda pessoa da conversa, do diálogo, né? É o interlocutor do eu lírico, é José, e há quem possa também defender que José é o eu lírico perguntando a ele mesmo. É como se o eu lírico, como nós fazemos comumente às vezes, quando nós nos direcionamos a nós mesmos, quando estamos sozinhos pensando em alguma coisa, dizemos, e agora, Léo? Né? De vez em quando eu me pego fazendo isso. E agora, Léo, como é que vamos resolver? Como é que nós vamos resolver esse problema? Então fica aí a dica, né? Alguns interpretam desse jeito, mas nós temos aqui o que dá a aparência de um eu lírico dialogando com um interlocutor. Seja qual for o caso, o poema trata justamente dessas coisas do dia a dia, dessas coisas corriqueiras e da simplicidade, né? Da simplicidade. Muitos poemas de Drummond funcionam como denúncia da opressão que marcou o período da Segunda Guerra Mundial, né? A temática social aparece nos seus trabalhos, resultante de uma visão dolorosa e penetrante da realidade que predomina no sentimento do mundo daquela época, 1940, estava ali a Segunda Guerra Mundial estava ali andando, né, 1940. A Rosa do Povo, em 1945, que é o ano que termina a Segunda Guerra Mundial, né, e o poema 1944. O poema 1944, de Carlos Drummond de Andrade, trata exclusivamente da sua visão em relação à Guerra Mundial. Obras que não fogem a uma tendência observável em todo o mundo na época, né? Era essa tendência, a poesia social, a temática social, né? Também a literatura comprometida com a denúncia da ascensão do nazifascismo. Então, Drummond, a poesia 1944 é uma denúncia, e outros poemas que ele produziu nesse período, uma denúncia contra os absurdos do nazifascismo, do nazismo e fascismo, né? Que são duas tendências políticas da época, nazismo na Alemanha e fascismo na Itália. A consciência do tenso momento histórico produz a indagação filosófica sobre o sentido da vida, certo? E aí eu trago fragmentos de Visão 1944, que é o nome do poema, Visão 1944. Recomendo você ler este poema na íntegra, se você encontrar na internet, eu recomendo. Eu procurei na internet e não encontrei. Eu retirei de um material que eu tinha quando eu trabalhava em outra escola e retirei esses fragmentos. Eu recomendo ler este poema na íntegra, porque ele abre a nossa visão de mundo. Para quem defende a guerra e lê este poema, é impossível permanecer cego, porque esse poema traz questionamentos profundos que tocam na alma do leitor. Meus olhos são pequenos para ver, há massas de silêncio concentrada, por sobre ondas severas, piso oceânico, esperando a passagem dos soldados. Meus olhos são pequenos para ver o general com capote cinza, escolhendo no mapa uma cidade que amanhã será pó e pus no arame. Meus olhos são pequenos para ver o corpo pegajento das mulheres que foram lindas, beijo cancelado na produção de tanques e granadas. Meus olhos são pequenos para ver a distância da casa na Alemanha a uma ponte na Rússia, onde retratos, cartas, dedos de pé boiam-nos em sangue. Meus olhos são pequenos para ver uma casa sem fogo e sem janela, sem meninos
em roda, sem talher, sem cadeiras, lampião, catre e assoalho. Meus olhos são pequenos para ver os milhares de casas invisíveis na planície de neve onde se erguia uma cidade, o amor e uma canção. Então esses são fragmentos desse poema. É um poema um pouco extenso, não teria condições de a gente trabalhá-lo na íntegra aqui, então recortei e colei esses fragmentos que já dá para a gente perceber um pouco, né? Coisas fortes que tem no poema, como ele já começa dizendo: os meus olhos são pequenos para ver. É a questão do eu lírico se comparando minúsculo em relação ao tamanho do problema da guerra. Ele se comparando inferior, muito inferior à grandeza dos problemas sociais enfrentados pelo mundo naquele período, né? Então ele diz a massa de silêncio concentrada, né? Que é a questão das almas dos homens mortos, né? Por sobre onda severa, piso oceânico, né? Que é a questão das batalhas no mar e esperando a passagem dos soldados. Isso dá a visão da guerra, né? E quando ele diz assim, um general com capote cinza, colocando o dedo, né, sobre o mapa, escolhendo a cidade que amanhã será pó e pus no arame. Então, muito forte aqui essa figura de linguagem usada por ele para retratar os horrores da guerra que destruíram inúmeras cidades na Europa, e também Hiroshima e Nagasaki no Japão. Meus olhos são pequenos para ver o corpo pegagento. Ele cria um neologismo aqui, pegagento, né, como se fosse um neologismo. Nós estamos acostumados a ouvir pegajoso, né, mas aqui é pegagento, das mulheres que foram lindas, né, estão agora mortas por conta da guerra, ou violentadas sexualmente por conta da guerra. Beijo cancelado, quer dizer, a morte, né, e também o trabalho dos soldados na fabricação de tanques e granadas de guerra, o trabalho dos especialistas na indústria da guerra cancelou os beijos, né? Quer dizer, a distância entre os casais apaixonados que agora não podiam estar juntos porque estavam separados pela guerra. O outro trecho, ele fala da distância da casa na Alemanha para uma ponte na Rússia, né? Onde retratos, cartas, dedos de pé boiam no sangue. O destroço que deixa quando uma bomba explode, né, em casas, né, em prédios, e deixa esse destroço. Então esse poema faz parte do poema social, né, da fase em que ele trabalha o social dentro dos seus poemas. A guerra é um problema social, né? A guerra é um problema social. Então percebe-se em Drummond a luta, a constatação pela palavra das atrocidades que o mundo parecia aceitar, né? Lançou-se ao encontro da história contemporânea e da experiência coletiva, participando, solidarizando-se social e politicamente, descobrindo na luta a explicitação de sua mais íntima apreensão para com a vida como um todo. Então não há, entretanto, otimismo na visão do poeta. Esse poema fica balanceando, né, entre momentos de esperança e momentos de desesperança. Ele fica assim, né? É sombria e pessimista a visão de mundo que se justapõe à esperança e à revolução da utopia. Assim, a dor e a esperança são os temas básicos que regem os poemas de sentimento do mundo. Os temas políticos, o sofrimento do ser humano, as guerras, a solidão, o mundo frágil, os seres solitários, predominam toda essa obra social de Drummond, certo? E Drummond não teve em mira, propriamente, selecionar poemas pela qualidade, nem pelas fases que acaso se observa em sua carreira poética. Encontramos assim, como pontos de partida ou matéria, né, de poesia, esses são agora os temas predominantes na poesia de Drummond, né? Predominantes na sua obra poética.
né, o indivíduo, né, eterno conflito entre o eu e o social, né, entre o eu lírico e a realidade do mundo, a terra natal, por isso Confissões do Itabirano, a saudade e as vivências em Itabira. A família aparece no poema de Drummond, Itabira e vivências íntimas, né, daquele menino que virou esse poeta. Amigos aparecem, né, muito essa coisa do apego aos amigos, homenagem aos amigos reais e intelectuais. O choque social, a vivência, a violência humana, o conhecimento amoroso, e ele tem alguns poemas que são voltados para essa coisa do amor, não deixa o amor passar, é um deles, um dos meus preferidos, né? Não deixa o amor passar. Muito bonito esse poema de Drummond, né? E o amor também altruísta, como só ele poderia existir, né? Como o amor altruísta, como sendo a essência da existência. A própria poesia, então aí nós temos a metalinguagem. Quando alguém escreve um poema falando sobre a própria prática de escrever poema, nós temos aí a metalinguagem, a função da linguagem chamada de metalinguagem. Estudaremos isso em uma próxima aula, eu já coloquei no planejamento desse mês para a gente tratar de funções da linguagem. Exercícios lúdicos, né? A consequência do amar e do desamar, uma visão ou tentativa de uma visão, a existência, né? O estar presente no mundo. Então são esses os temas que percorrem os poemas de Drummond. Agora vamos tratar da estrutura, a estrutura dos poemas, né, de Drummond. O versilibrismo, o uso indiscriminado do verso livre, que é aquele verso. O que é verso livre, professor? Você pode encontrar na prova do Enem ou de concurso, né? Verso livre, verso branco, pode encontrar até uma expressão como versos soltos, também pode aparecer. É a mesma coisa, verso livre, verso branco, verso solto, é a mesma coisa de verso sem rima e sem métrica. Então, se aparecer na prova uma questão assim, você já sabe o que significa, tá bom? Prosaísmo, o que é prosaísmo? Vem de prosa, de conversa. Os seus trabalhos poéticos e livros que eram construídos em forma corrida e não em forma de poema tradicional, como a gente está acostumado, né? A adoção na poesia do processo adequado à prosa como discurso direto, a ausência de rimas e conversas com o leitor. Linguagem dinâmica e irônica, né? O poema de Drummond tem isso, é dinamismo e ironia. Versos pequenos e concisos no significado, semelhante ao poema Pílula, de Oswald de Andrade, né? Você também tem cenas do cotidiano na estrutura, a influência, a infância, metrópole, Itabira, família, a recriação metonímica da realidade sentida, né? Drummond apreende filosoficamente o mundo a partir dos assuntos banais. Então é a recriação metonímica da realidade sentida. Ele apreende essa visão de mundo a partir e trabalha isso filosoficamente dentro dos seus poemas a partir de uma visão muito simples, muito banal, muito de assuntos muito corriqueiros, tá bom? Então você tem aí poema Amar, Claro Enigma, Poesias Filosóficas e Reflexivas, em 1951. Os pesquisadores apontam na obra de Carlos Drummond de Andrade, né, eles apontam 4 fases em sua obra, né? 4 fases. A primeira fase, a fase Gox, né? Se pronuncia Gox. Tem uma característica, o pessimismo, o isolamento, o individualismo, a reflexão existencial. Então, seria muito interessante você fazer anotações, mesmo que você vai ficar com esse material que eu vou enviar para o grupo, mas seria interessante você anotar, porque a sua mente grava com facilidade aquilo que você anota, né? Então, anote isso para que você não esqueça. Se a questão do Enem ou de qualquer concurso está falando da primeira fase de Drummond, é a fase Gox,
e predomina pessimismo, isolamento, individualismo, reflexão existencial, né? Nota-se nessa fase o desencantamento do eu lírico pelo mundo. Aí as obras dessa fase, né? Algumas poesias, 1930, Breu das Almas, ou Brejo, aí faltou, né, a letra J, Brejo das Almas, Sentimento do Mundo, 1940. Né? Você tem as características dessa obra, né? Ironia, o humor e a linguagem coloquial. Em relação a características do eu lírico, é o pessimismo, isolamento, individualismo. Em relação às características literárias da obra, a ironia, o humor, a linguagem coloquial. Essa é a famosa primeira fase de Drummond. Depois nós temos a segunda fase, né? O eu menor que o mundo. A segunda fase de Drummond, marcada pela poesia social. O poeta se solidariza com as pessoas que sofrem com os problemas do mundo. A decepção e a falta de perspectiva diante da fragmentação causada pela guerra, o sofrimento e a solidariedade do ser humano brasileiro e universal. Os temas abordados em tons, ora esperançosos, ora desesperançosos, como eu já falei, né? Como a mesma ironia, o humor, sobriedade. As obras desse período dessa fase é José, né, que é 1942, e Rosa do Povo, em 1945. Temos também ainda a terceira fase. Nesta, a sua poesia é altamente reflexiva. E quando nós falamos de reflexão em questão de aprendizado, de literatura, reflexão é eu pensar reflexo, tá vendo? Tem essa coisa de movimento. É eu observar aquilo que circunda a minha existência, que está circundante a mim, e ao mesmo tempo eu pensar a minha existência dentro destas circunstâncias que me cercam. Como eu devo proceder, como eu devo agir. Então é reflexiva. Eu penso para depois agir, para depois ter a ação, certo? A questão social dá espaço às indagações filosóficas de ordem metafísica, né? Muitos poemas passam a empregar formas poéticas mais tradicionais. Problematiza a própria criação poética, no exercício de metalinguagem, como eu já falei, e nesse período surgem as poesias eróticas, que não tem nada a ver com safadeza, certo, gente? Não tem nada a ver com safadeza. Erótica aqui é uma coisa muito, um erotismo quase que não existente. É uma forma, aqui é uma ironia, chamar os poemas, esses poemas que ele chama de eróticos, né? De erótico é uma ironia. Novos Poemas, 1948, Claro Enigma, 1951, Fazendeiro do Ar, 1954, A Vida Passada Limpo, 1959. E por fim, nós temos a quarta fase de Drummond, né? O retorno retomou um pouco do espírito revolucionário do modernismo de 1922, né? Ele retoma aquilo que foi iniciado por Oswald, por Mário de Andrade, por Bandeira, né? Manuel Bandeira, ele retoma essa coisa daquele espírito revolucionário e fundindo-o com o experimentalismo que caracterizava a poesia brasileira na vida da década de 1950 e 1960. Retorno aos poemas curtos e humorísticos de algumas poesias, né? O memorialismo e a reflexão, experimentalismo sensível e inteligente. Aqui nós temos o experimentalismo sensível e inteligente. Adoção de elementos com concretismo, abandono da sintaxe, atomização dos vocábulos e espacialização gráfica no texto, né? Amar. Então nós temos aí essas características, né? O memorialismo e reflexão, experiencialismo sensível, inteligente, adoção de elementos do concretismo, que é um dos
dos trabalhos desenvolvidos na Europa no período das vanguardas europeias, né? É um movimento artístico que os trabalhos são chamados de concretismo. E aí você tem isso nele, uma pitada de concretismo, de elementos do concretismo, né? O abandono da sintaxe, aí ele busca muito mais o coloquialismo, né, do que a sintaxe, e a atomização dos vocábulos curtos, expressões curtas e poemas curtíssimos, né, que a gente chama de poemetos, a espacialização gráfica no texto. Então nós temos a quarta fase. Aqui vocês têm as referências de onde eu retirei muita coisa desse trabalho, desses textos, e espero ter contribuído com vocês na construção do conhecimento, né, desta obra, deste poeta, grande poeta da nossa língua portuguesa. Um forte abraço, um abração aí para todo mundo e bons estudos.